Show de bola está aqui com a gente, claro. O que importa é estar aqui com a gente, querida. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de educação física. Hoje nós vamos ver uma prática corporal bastante conhecida, mas ao mesmo tempo que ela é conhecida, tanto o futsal como o futebol, porque o professor que a gente está recebendo aqui é especialista nas duas áreas. Ela é uma atividade que também precisa ser desvelada, a gente precisa conhecer um pouquinho mais o ambiente sociocultural, as histórias do futebol, do futsal são sempre importantes. E a gente está tendo a honra hoje de receber o professor Evandro Nardelli, que é professor de educação física, é especialista em futsal, e a gente vai ter hoje a felicidade de poder receber um profissional que foi jogador de futsal, é treinador de futsal, inclusive tem uma experiência muito legal que ele vai contar para a gente, que ele foi treinador de futsal nos Estados Unidos, né? Uma experiência bem semelhante ao que o professor Peter, na semana passada de dança contemporânea, que dançou em vários países da Europa. O Evandro, além de treinar nos Estados Unidos, também tem experiências em eventos na Alemanha, em outros países, na Espanha, né, que ele vai poder apresentar para a gente. E além dessas duas habilidades, o professor Evandro também tem habilidade de administração de gestão de equipes esportivas, de futsal e outras experiências. Então, para quem está no terceiro ano, pessoal, e pretende trabalhar com administração de empresas, trabalhar com gestão de pessoas, trabalhar com gestão esportiva, hoje a gente está recebendo um professor que vai nos dar um embasamento bem significativo em relação a isso. Tá? E no final, o professor Evandro também vai apresentar um projeto para a gente, muito legal, que ele está desenvolvendo, juntamente com outros profissionais tão qualificados quanto ele, que é um projeto que irmana futsal e futebol. Então, o futsal como uma base de aprendizagem, de tomada de decisão, de desenvolvimento de habilidades fundamentais cognitivas, né, de inteligência tática, do futsal para o futebol. Mas isso ele vai falar no final para a gente. Então, professor Evandro, primeiramente, uma grande satisfação de recebê-lo. Obrigado pela gentileza da presença. Então, vamos, nesse primeiro momento, então, querer te conhecer, saber um pouquinho sobre a tua carreira no futsal, no futebol, conhecer um pouquinho a tua história dentro do esporte, professor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer. Eu preciso, antes de começar a falar sobre mim, a falar sobre nós. O Daniel é um querido amigo e conheci numa circunstância muito peculiar, no meu início de vivência na educação física como professor e treinador. O Daniel fez uma peneira comigo lá em 2003, lá em 83. 83, olha, 83, eu não quis nos parecer tão velhos, Daniel. Em 83, e a partir daí o nosso caminho vem se cruzando década a década, até chegar nesse momento que eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e da minha vivência como pessoa, como atleta, como treinador. Sou pai, sou avô de cachorros. Meus filhos não têm filhos ainda, mas têm cachorros. Então, basicamente, eu gosto de me intitular um educador. Eu acho que meu maior talento, se posso dizer assim, é juntar pessoas e tentar educá-las, fazer as pessoas melhores através do esporte. No nosso caso aqui, o futsal e o futebol, mas se a gente quiser discutir aí sobre basquete, futebol americano, beisebol, o que vocês quiserem, né? Porque sei que estão nessa idade de receberem bastante informação e viverem um mundo globalizado que não era o nosso, né, Daniel, no início. Podemos falar de tudo aí para a gente poder interagir. Daniel, coloca aquele primeiro para a gente começar e eu traçar rapidamente para depois a gente falar dos Estados Unidos e falar do 2 no Brasil também. Obrigado pelo aviso, Marina, tá? Se ela continuar tentando aqui, eu não recebi nenhuma requisição dela aqui até agora para ela entrar, tá? Mas obrigado pelo aviso, Marina. Germano, Evandro, o Germano que entrou há pouco, ele é filho do Bira. Filho do Bira, olha aí. É o Germanine, deixa eu ver. O Birão, não o Birinha, né? O Bira, para ti, tu tem o Bira, que era o Birinha e o Bira, né? Isso. O Bira para ti, o Birinha era o goleiro para ti, né? Isso. E o Bira é o professor, é o filho do Bira, professor.
Que beleza. Como é que ele está? Como é que ele está lidando sem as lives, sem poder filosofar? Ele faz, vai ter feito umas lives ali com a Yara da psicologia, com uma outra moça de outras áreas ali. Ele está conseguindo manter alguma coisa, mas deve estar sentindo falta com certeza. Deixa eu só botar aqui, Evandro, peraí. Aqui. Já tá vendo, Evandro? Tô vendo. Deixa eu só maximizar para ti. Daniel, isso aí, ele tá automatizado, né? Tu sabe como parar isso ou não? Eu teria que entrar no sistema dele ali, mas eu vou segurando ele começa, mas eu comando aqui. Perfeito. Então, aqui. Perfeito. Olha só. Bom, gente, isso aí sou eu. Eu sou 63, isso aí sou eu em 65. Então, para contextualizar a minha infância, que é dos anos 60, com a infância do Daniel, que é dos anos 70, nós somos analógicos, né, Daniel? A nossa condição digital, ela é feita meio que, sabe, é como aprender inglês depois de velho, né? É treino diário, é exercício, faz e erra, pergunta para o filho, pergunta para o mais jovem, pergunta para um aluno como é que se faz. Então, toda a nossa contextualização como pessoa, a nossa formação, ela foi concebida no futebol, na prática diária, em qualquer esse ambiente que eu estou jogando ali, ele é qualquer coisa menos um campo, né? Entendeu? Tem um muro ali atrás. Eu imagino que eu já estivesse em Porto Alegre, né? Então a gente nasce ganhando uma bola na maioria da minha geração e com o time escolhido, né? O meu time escolhido era o Internacional e eu acabei sendo torcedor do Internacional não por escolha, porque me foi colocado, foi me levado para o campo, né? Aí já voltando aqui, já progredindo um pouco em 68, mas voltando um pouco ao futebol, né? Um detalhe que eu esqueci. Eu não escolhi o meu time, eu fui incentivado e criado dentro pro Internacional. Quando meu filho, que foi teu atleta e foi teu aluno, o Kim é 91, o Kim nasceu também, teoricamente, como a minha filha mais velha já era colorada, o Kim também foi incentivado a ser colorado. Mas como eu, um pai que sempre dei escolha para os meus filhos, sempre orientei, o meu filho hoje é gremista, porque ele nasceu nos anos 90, onde o Grêmio dominava, e ele foi para uma escola de ex-jogadores do Grêmio, meus amigos, ex-jogadores do Grêmio, e por implicância comigo, e para me sacanear mesmo, usando o termo não educativo, mas formal, fizeram o meu filho gremista. Então, o meu filho hoje é um gremista em uma família de colorados. E vamos exemplificar. A minha filha de número 3, que já nasceu em 98, ela, por eu não influenciar ela nem gosta de futebol. A vida dela é o yoga e o balé. Como eu não exerci a mesma influência e o meio digital não influenciou ela para o futebol, ela já está numa outra vibe. Então, 3 gerações de filhos, né? Três décadas, 80 90 e quase 2000, cada um com a sua vivência. Então, isso mostra como vocês aí, que são todos nascidos nos anos 2000, né, Daniel? Nossos alunos Sim, aqui, nos anos 2000, 2002. não tem ideia do que foi, talvez pelos pais ou pelos avós, pode ter ideia de quão forte foi a nossa influência dentro do futsal e do futebol. Tanto é que eu sou do futebol inicialmente, porque nessa foto retrata que em 68 o meu tio era profissional de futebol e eu acabei mascote de um clube de futebol, que tem um distintivo parecido com o Internacional, mas não é. É o 14 de julho de Passo Fundo, onde eu vivi a minha infância de 67 a 69, quando eu voltei a Porto Alegre. Transitando para a próxima fase, Daniel, com toda aquela influência, com toda a influência de ser colorado e de estar no mundo do futebol e ser um praticante diário, nós jogávamos
todo tipo de futebol, né, Daniel? Todo tipo de futebol em qualquer condição climática, em qualquer condição de terreno, em qualquer momento do dia. O jogo podia começar às 8 da manhã, como podia começar às 8 da noite, e se jogava mais de uma vez por dia, né? Essa hora bola, como chama hoje, a hora de treinamento, que alguns estudiosos espanhóis instituíram como as 10.000 horas, né, Daniel, tu pode me ajudar foram espanhóis que estipularam que para te tornar um jogador de elite, tu teria que ter no mínimo 10.000 horas de treinamento, é isso? Perfeito, perfeito. Então, nesse rumo eu segui, comecei a minha carreira, eu comecei como jogador primeiro de linha no Sub-12 do Inter, por circunstâncias, como eu tinha habilidades múltiplas para jogar em qualquer função. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de mim. Eu joguei, na minha vida, eu joguei em todas as funções, fui reserva, fui preparador físico e treinador, diretor, gestor, só não fui ainda presidente da Federação Gaúcha. Mas nunca se sabe o que pode acontecer no futuro, né, Daniel? É verdade. Então, por circunstâncias, eu acabei jogando no gol, acabei me destacando no gol, mas a minha altura nessa idade, em 78, aí, que eu tenho 15 anos, é a minha altura de hoje, 1,75 m. E o treinador da época, ciente das minhas qualidades como goleiro, me segurou, disse, esse guri, até os 18 anos, vai ter 1,85 m, 1,90 m. O meu irmão jogava comigo, no Inter também na mesma época, e tinha mesmo um ano menos e tinha o meu tamanho, então o treinador imaginou, não, esse menino vai crescer. E esse menino não cresceu, e no início dos anos 80, em 80, eu fui desligado do clube, fui mandado embora, e aí, na nossa parte, no nosso conhecimento emocional, né, Daniel, na nossa vivência, na nossa abordagem comportamental e cognitiva e emocional, eu tive minha primeira frustração grande de não poder seguir jogando no meu time de coração e chegar ao profissional. Isso nos leva ao outro slide, que é a minha transição. Essa foto é uma preliminar de um jogo do Inter? Isso, a gente havia sido campeão, eu era a reserva do time, né? Naquela época o plantel era formado nos anos 70, a gente tinha entre 25 e 26 jogadores. Aqui nós estamos as categorias não eram como hoje, sub-15, sub-16, sub-17, era tipo futsal, lembra? Mirim, pré-mirim, mirim, infantil, infanto e junior. E aí eu jogava no infantil do Inter e eu era o terceiro goleiro do infantil do Inter. Os outros meninos da mesma idade, então a gente tinha um plantel de 25, 26 jogadores, quando se tinha o terceiro goleiro, que era eu. E a gente ganhou, em 78, a gente ganhou a competição, e esse é o jogo que a gente recebeu as faixas no último jogo do ano. Isso é uma preliminar do Beira-Rio, aonde a gente recebeu as faixas e tal, e cada um pôde tirar a sua foto individual com a faixa. Como eu não estava, a relação do jogo, isso é outra coisa que mudou. Hoje no futebol, quando tu vai para um jogo de qualquer equipe de sub-15 a profissional, tu vai com 22 atletas, os 11 que vão jogar e os 11 suplentes. Agora, na pandemia, parece que baixou para 7, né, os que podem ficar no banco. Mas nessa época, em qualquer competição, eram só cinco pessoas, 5 atletas, um goleiro e quatro atletas. Hoje, na Copa do Mundo, como tu tem 23 inscritos, Daniel, os 3 goleiros vai um para o jogo e os outros 2 ficam no banco. O treinador pode escolher entre os goleiros que ele quer colocar. Então, nessa época não era assim. Então, e aí teve nesse momento quebrou o meu encanto de ser jogador de futebol. Mesmo eu continuei jogando futebol, né, Daniel? A gente transitou de um para o outro, mas a gente sempre jogou tudo. Jogava futebol de praia, praiano, pelada com os amigos, pelada com os mais velhos. Então, Opa, Jax. Tu nunca para de jogar. Falando de forma competitiva e de forma estruturada,
eu fui jogar futebol de campo primeiro, e aí fui jogar futsal, lá no Teresópolis, que é onde a gente veio se encontrar depois. Esse time foi campeão estadual, campeão da cidade, sendo que um campeonato na época, Daniel, nós tínhamos nesse campeonato 16 equipes jogando o sub-20, que não era sub-20, era o juvenil na época, né? Com Inter e Grêmio. E a gente ganhou de Inter e Grêmio. Teve um super campeonato, eram 3 turnos, teve um super campeonato e a gente ganhou o super campeonato de Inter e Grêmio. A gente fez, valia 2 pontos só na época, a gente fez 8 pontos, o Inter fez 1 e o Grêmio fez 3, porque ele ganhou um jogo do Inter e empatou o outro. Nós ganhamos os 4 jogos ida e volta de Inter e Grêmio. Esse time hoje, desse time aqui, que não está nessa foto, o grande ícone desse time foi o Ortiz, que esse é o primeiro turno, o Ortiz chegou no meio do campeonato, o Ortiz jogou profissionalmente e foi campeão mundial de futsal. E nesse momento aqui, Daniel, quando chega a 83, que eu entro para a Faculdade de Educação Física e tenho o nosso primeiro encontro. Então eu tive esse é um time, o time que eu joguei adulto, meu primeiro time adulto. Tu pode deixar rodar, né? Eu vou quando eu disser para te parar, a gente parar. Eu fiz toda a minha carreira como jogador de futsal. Joguei fora de Porto Alegre, joguei fora do estado. Volta um pouquinho, Daniel, na minha identidade de treinador universitário. Como naquela época eu dividi a minha vida em 4 turnos, desde 85, quando eu casei, eu tenho uma empresa com a minha família, nossa empresa tem 53 anos, estudava educação física, jogava futsal e me casei nesse intervalo, então eu tinha múltiplas tarefas durante o meu dia. E pontuo essa parte como treinador universitário, que eu virei treinador universitário porque com 28 anos nos Jogos Universitários Brasileiros, tu não pode mais jogar, tu só pode ser da comissão técnica. E eu fui treinador da seleção gaúcha universitária por não ter mais condição de jogar. Então eu era treinador dos meus colegas de time. Como eu não podia mais jogar, eu virei o técnico. E a minha carreira vai até 94, quando eu vi que eu não tinha mais condição física para jogar. Nesse momento, eu e o professor Daniel estávamos juntos de novo. Esse é o time adulto, a minha despedida como jogador no cinquentenário do Teresópolis, Daniel, que quando o Teresópolis fez 50 anos. Eu virei treinador. No ano seguinte, eu virei o treinador do time adulto do Teresópolis, que é onde foi a minha carreira de treinador começou. Mas no slide seguinte, que vai nos remeter a minhas experiências internacionais, foi quando eu pude sair do Brasil para vivenciar como um torcedor comum, vivenciei a final da Copa do Mundo, passei uma semana em Los Angeles, foi onde eu pude ver que eu tinha que estudar. Essa mudança, essa minha vivência, ela fez mudar, com 31 anos, ela fez mudar completamente a minha percepção de mundo. Hoje tu vai a qualquer lugar pelo Google, pelo celular, tu conversa com qualquer pessoa pelo WhatsApp, de qualquer lugar do mundo, mas para mim, analógico, chegar em Los Angeles em 94 e assistir a final da Copa do Mundo e ver um mundo que não era o meu, que não era o que a gente só via em filmes, né? E vivenciar isso me fez voltar para o Brasil e começar um processo de me dedicar ao inglês, me dedicar a conhecer, a pesquisar mais sobre como funcionavam os esportes americanos e a sua gestão, diferente do nosso, com as suas ligas consolidadas, o esporte universitário muito forte, que forma pessoas para a vida. A universidade forma pessoas para a vida em geral e forma atletas de elite para suas ligas principais. Esse momento mudou completamente a minha vida, entendeu? Foi o meu turning point, onde eu virei a chave e comecei a pensar diferente, pensar numa coisa maior, não só numa coisa local.
Evandro, essa foto aqui da final Brasil-Itália é o local onde estava assistindo o jogo? Isso. Eu assisti simplesmente atrás, por pura sorte, porque assim, o mais legal disso tudo, como nós estamos de tempo, Daniel? Quanto tempo nós temos? Temos ainda 20 minutos, Evandro. Tá, então deixa eu pontuar isso, que foi, eu saí daqui, eu descobri, eu consegui, quando o Brasil ganhou na quarta-feira, durante o dia, eu disse para minha esposa e para minha família, se o Brasil ganhasse o jogo, que para nós era à tarde aqui, porque foi ao meio-dia o jogo das quartas de finais, eu iria para assistir a final. Eu tinha uma reserva, mas eu não tinha, Daniel, eu tinha o passaporte, mas eu não tinha visto, eu não tinha passagem, Ué, eu não como tinha fez? local para ficar, eu ruminava em inglês, eu era um indígena na língua, né? Eu era um indígena na língua. Resumindo, eu saí daqui na quinta-feira, eu tirei o passaporte num dia, de manhã. O dia que eu tirei o passaporte foi na quinta-feira, eu viajei na quinta-feira de tarde. Eu saí daqui com a minha mala, com uma camiseta do, do Brasil, meu passaporte, uma reserva de dinheiro, cartão de crédito, e fui sem ingresso, sem nada. Para resumir para vocês, eu assisti, eu fui tão contemplado com a sorte que eu conheci pessoas no voo que me colocaram, me deram um hotel, me ajudaram com o inglês e me facilitaram a compra do ingresso. Claro que eu paguei um ágio enorme, né? Mas foi o dinheiro mais bem pago que eu fiz até hoje. E eu assisti o jogo no setor 3, a categoria 3, que era mais barata, que está aí no ingresso. Esses autógrafos são do Tafarel e do Dunga, que posteriormente eu comecei a conviver com eles, embora o Dunga tenha sido meu contemporâneo naquele time do Inter ali de 78, o Dunga foi meu conterrâneo ali, eu tinha uma relação pouca com ele, mas que se desenvolveu depois, né? E vivi um sonho de uma pessoa apaixonada pelo futebol e que tinha uma paixão que descobri depois pelos Estados Unidos. Então, para pontuar isso, a partir daí, Daniel, pode soltar. A partir daí, eu fui trabalhar no futsal, no Mundial de Futsal de Barcelona pela Federação Gaúcha, já como gestor. Aqui nessa foto está o PC de Oliveira à esquerda, que é o treinador, foi treinador campeão mundial de futsal pelo Brasil em 2008. Aqui está o Ortiz, que foi meu contemporâneo de início jogamos junto, já era atleta de futsal da seleção brasileira, ele está representando a seleção brasileira aqui, não jogou o Mundial porque tinha um problema de saúde, que depois se recuperou e jogou até 2000 ainda, né? Em 96 jogou por mais 4 anos. Na próximo slide. Evandro, quem está atrás de vocês ali, Evandro? Tem um pé ali. Como essa foto, esse ginásio aqui é o ginásio olímpico de Barcelona, é o Palau Sant Jordi. Aqui foi realizado, aqui do nosso lado esquerdo da foto, do lado direito da foto para vocês aí, é o Estádio Olímpico de Barcelona, que eu tenho, tudo isso também, Daniel, pelas relações, pelos contatos. Eu tenho um amigo, um colega de aula que jogou futsal comigo, que mora em Barcelona desde 90, e nos propiciou também a estada junto com ele lá. Então, nos próximos slides a gente vai ver que também esse profissional da educação física, um outro pedagogo do futebol, está lá em Barcelona desde 90, me propiciou outras vivências, né, dentro disso. Mas esse é um torcedor comum que botou a bandeira ali atrás e eu dei uma apagadinha no rosto dele, porque eu não sei quem ele é. Ah, tá bem. E, bom, aí já a nossa primeira experiência como gestão de grupo, né? Eu, junto com esse meu parceiro o Gustavo Copos de Barcelona, a gente construiu 2 torneios, chamado Torneio Cidade Barcelona, onde a gente levou escolas particulares, tipo Monteiro Lobato, e escolas esportivas, como o futsal do Inter,
a Escola Tarcísio Gauchito, do ex-jogador do Grêmio Tarcísio. Em 98 e 99, a gente levou 2 grupos de 45 pessoas, com pais e professores, para fazer esse intercâmbio, aonde essas crianças vivenciaram não só o esporte, o futebol e o futsal, mas vivenciaram a cultura espanhola e, particularmente, a cultura de Barcelona. Eles puderam conhecer museus, eles foram conhecer a Sagrada Família, eles andaram de metrô, eles comeram em lugares públicos, eles foram visitar a praça o Parque Güell, Miró. Eles foram. Barcelona é muito rica e eles puderam conhecer não só a parte esportiva, foram ao jogo do Barcelona, foram ao jogo do Barcelona B, mas o mais importante para esses meninos, eu tenho certeza que hoje eles vão lembrar muito mais do que eles viveram como pessoas do que do próprio jogo. O jogo foi o de menos. Eu tenho certeza que se encontrar algum deles hoje, e sei de alguns que viraram profissionais da educação física, por essa vivência que tiveram fora do país. Aí, voltei, depois dessa experiência como gestor, eu acabei voltando para ser treinador de sub-20 e de categoria adulta. Primeiro, em 2002, a Soeva, qual é o menino que é do futsal? Fabrício. O Fabrício com certeza vai saber. A Soeva, quando eu joguei em Venâncio Aires, o nome é Associação Venâncio Aires, 86 e 87. Depois fechou o clube. Quando a Associação Venâncio Aires tentou voltar como equipe em 2002, uma questão burocrática não pôde usar o mesmo nome. Então, ela pegou o nome de uma associação esportiva que tem em Venâncio Aires, que chama Associação Esportiva Venâncio Aires, que é a Soeva. E a gente montou o time adulto para jogar uma competição em 2002 e 2003. E nessa época, outro caso, eu treinava a equipe adulta da Soeva e treinava o sub-20 do Inter, em 2003 e 2004. Para contextualizar esse momento que eu voltei para a beira da quadra e ainda comecei a formar pessoas através do futsal. Esse goleiro que está aqui de camisa branca não era o goleiro que era do The Best nos anos anteriores? Felipe, é ele mesmo. Né? Felipe, aqui está o 7 aqui é o Formiga, Daniel Formiga, que é uma figuraça, ativo nas redes sociais, um trabalhador, um menino assim que o esporte ajudou a formar e hoje ele vai ser pai. Um outro menino que eu acompanhei, que foi também, né, Daniel, assim como tu, só que ele é 8'5", ele foi meu jogador no Sub-12, no pré-mirim, assim como tu, e até hoje a gente mantém essa relação o nosso caminho se cruzou no Sub-12 e se cruzou no Sub-20. Que legal. Bom, aí o futsal e o futebol me levaram para a Alemanha. Como formador de jogadores de futsal, a Alemanha, a Mercedes-Benz faz todo ano, está no quase 30ª edição, que é a Daimler Chrysler Cup. Hoje chama Mercedes-Benz Cup. É um futebol, ele não é um set, não é um futsal, não é um campo, é uma quadra com paredes de 90 centímetros, é um caixote com goleira dentro dessa estrutura, chamado futebol. É jogado na primeira semana de janeiro, sempre no primeiro fim de semana de janeiro, onde o campeonato alemão de campo para, e para ter atividades para o sub-20, é feito esse torneio com as principais equipes de futebol da Alemanha, da Bundesliga. E as fábricas da Mercedes paralelamente fazem um campeonato sub-19 dos times de camisa e um campeonato livre dos trabalhadores de fábrica, dos meninos que trabalham em fábrica, né? Geralmente no máximo 30 anos para ter um nível. E o Dunga me propiciou 2 vezes, por eu ser treinador de jogo pequeno, de futsal, né? Que eu fosse o treinador do time dele nessas 2 edições. E
esse time de 2004 é um time misto. Aqui nós temos jogadores que eram do RS Futebol, e do futsal dos clubes que eu treinava e era adversário. Então, nós temos aqui meninos que estão jogando futebol profissional até hoje. Os dois goleiros jogam profissional até hoje. O zagueiro que está de pé aqui bem no meio, em cima do Dunga ali, é profissional. O que está do lado do Dunga, do lado direito do Dunga, também são gêmeos. E nós temos aqui nessa foto o Davis, que é esse menino na parte de cima, o menor deles, que é atleta do Corinthians hoje. Ele era meu atleta do Inter e hoje ele é atleta do Corinthians. Jogou Europa, jogou Espanha, jogou Portugal. Ele é o capitão do Corinthians hoje da Liga Nacional. Foi campeão pelo Corinthians. Ele não passou pela CBF há um ano atrás, eu acho, também? Passou a CBF. E hoje ele é o capitão do Corinthians. Ele é do CEP, ele foi formado no CEP, do CEP veio para mim no Inter em 2003, fez um campeonato esplêndido, em 2004 foi para a Ubra, e de lá o emocional dele, além da qualidade técnica, Daniel, para pontuar, o emocional dele é muito forte. Ele no juvenil, ele já estava pronto para jogar no adulto. Tanto é que o nosso time de 2003, que o Inter tinha adulto, o Morruca aproveitou ele e o Felipe no time adulto. Bom, então, também comparando o que a gente fez com os meninos lá em 98, 99, a gente pôde levar os meninos para viver a cultura alemã, que é extremamente rica. A dificuldade maior foi que nos dois momentos, nas semanas que a gente passou, nas 2 semanas, a neve atrapalhou um pouco, mas eles puderam vivenciar tudo. Esse é o time de 2006, Daniel. No time de 2006 tinha mais jogadores de futsal do que de futebol. Inclusive, olha um detalhe, agora me lembrei, vendo um menino, o Marcelo, a gente foi com um goleiro só. Só podia levar 12 atletas, a gente foi com um goleiro só, porque um dos meus meninos, que era do nosso time do Inter, o Marcelo, ele era goleiro linha nosso aqui, de futsal. E a gente levou um goleiro a menos, porque eu tinha um goleiro linha já, e a gente jogou em 2006 esse torneio com o goleiro linha, que os alemães não conseguiriam, os outros adversários não conseguiriam entender o que a gente estava fazendo com o goleiro fora da área, jogando com o pé. Que hoje é normal, que hoje a Bundesliga, o goleiro joga fora da área, né? A gente inovou isso em 2006. Adiante, Daniel. Temos 10 minutinhos, Evandro, tá? Então é o seguinte, eu vou dar essa vivência e tal. Eu pude conviver. Esse é o Buchwald, esse foi campeão mundial em 90. A gente pôde fazer aquela pelada de treinador, sabe? Pude jogar com eles. Depois, vamos ver se o próximo é o de. Aí os Estados Unidos de novo entra na minha vida. Isso é uma experiência que eles fizeram no campo do New England Patriots. Um treinador chamado Bill Sampaio colocou as goleiras de futsal para mostrar o futsal para os americanos no intervalo de um jogo de futebol americano. Olha o quão o americano é empreendedor e tem a intenção de mostrar uma coisa que ele quer para o seu público, né? Essa outra foto que eu pontuei para ti, Daniel, esse é no Japão. No Japão, o Japão tem muito pouco espaço para praticar o esporte, então qualquer espaço que ele pode adaptar, então ele adaptou o topo de um prédio para fazer uma quadra de futsal com grama sintética. Isso se usa muito no Japão, quadra de futsal com grama sintética, que dá, no final das contas, dá quase a mesma coisa, tá? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, agora vamos aqui minhas vivências nos Estados Unidos. Eu comecei ano a ano a estar mais próximo dos Estados Unidos e poder aprender a cultura, aprender a língua e começar até ter uma experiência lá em 2014, que foi minha experiência de 6 meses como... Pode deixar tocada, Daniel? Pois eu concluí. Tá? A minha experiência como treinador em 2014, eu fui trabalhar com futebol, já direto. Daniel, se tu puder agora passar para o nosso... Lembra que eu te mandei... 2 e 1? Não, põe aquele último que eu te enviei agora. A gestão do futebol infantil. Do nosso curso, aí tu vai direto lá para a página que a gente fala do futebol americano, do soccer nos Estados Unidos. Tá? Bom, para não perder a linha de raciocínio, em 2014...
eu tive a minha experiência, a minha imersão em trabalhar como treinador de soccer na formação nos Estados Unidos. E aí, Daniel, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí, Daniel, ali, naquele ali onde eu estou de laranja. Esses 2 slides, o de laranja e o de baixo, que nós vamos usar, tá? Eu pude em San Diego trabalhar num academy, que seria uma escolinha de futebol aqui, em 2014. Isso já é 2015, já com equipe de competição. Mas então eu fiz um 2014, onde eu fui dar aula numa escolinha de futebol, lá, e pude colocar conceitos do futsal e do futebol comuns, né? Só que San Diego é uma cidade muito cara e não tinha um público para poder sobreviver lá. E eu não tinha me preparado economicamente para poder fazer isso. Já em 2015, quando eu recebi um convite para trabalhar num clube lá o conceito de clube é um pouco diferente do nosso. Não é um clube associativo onde tu vai, tipo Leopoldina, o Sojipa, o Teresópolis. Existe esse tipo de clube. Mas esses clubes que fomentam os esportes, como o soccer, como o basquete, como o beisebol, são clubes não profissionais, que eles chamam, onde pais se associam e gerem a formação dos seus filhos dentro de um esporte. Então, esse clube que eu trabalhei, que é o Stars United, é um clube associativo onde os pais se reuniam. Nós tínhamos mais de 170 alunos. Eu era o responsável técnico pela modelo pedagógico de como a gente ensinava os meninos, e aí eu pude associar o futsal e o futebol no mesmo conceito. A gente pôde trabalhar isso junto, né? Porque lá se trabalham por temporadas. Tem a temporada do fall, que é o outono, onde se joga bastante, que é o final de verão e início de outono, né? A gente se joga bastante. Depois, como o lugar que eu estava tem muita neve, são 7 meses de frio, 5 de neve. Eu trabalhei de novembro a meio de março só com futsal. Eles tiveram um crescimento muito grande, porque eu trabalhei basicamente conceitos comuns ao futebol e ao futsal, onde a gente pôde, quando chegou ao Spring, que é a temporada de primavera e pré-férias, né? Entendeu? Que eles vão ter férias em maio, final de maio, início de junho. Quando eles voltaram do futsal para o campo, para a temporada de soccer de novo, o crescimento cognitivo e o crescimento técnico foi assustador. Os pais não sabiam o que tinha acontecido. Eles disseram, não, o que aconteceu foi que eles tiveram futsal. Isso incrementou neles a questão motora e a questão comportamental de conceitos. A gente teve as competições são diferentes, não temos tempo para explicar como funciona, né? Mas a nossa colocação de uma temporada de outono para uma temporada de primavera, os nossos times tiveram um crescimento muito grande. Tudo, eu reputo, porque eu pude trabalhar conceitos comuns nos 2 esportes para eles. E aí, infelizmente, a minha vivência lá teve que se encerrar em 2016, por questões físicas, né? Eu estava... esse é um exemplo de como... esse é o nosso campo, né? A presença dos pais. Os pais são tão ativos quanto os nossos, cobram bastante, né? Eles não têm o conhecimento cultural do esporte, mas o americano é muito competitivo, e o futebol agora começou a formar jogadores não só para o high school e para as universidades. Hoje, Daniel, tem mais de 31 atletas formados nos Estados Unidos que jogam em ligas europeias de futebol. Bundesliga, Premier League, na Liga Francesa, na Liga Italiana, nas ligas menores da Bélgica, da Holanda, todos. O americano está vendo o futebol hoje como um formador não só para high school e universidade, além de formar com o caráter das pessoas. Isso é uma coisa que os pais têm muito cuidado, né? Tu não consegue enganar por muito tempo lá. Se tu não formar a pessoa e o atleta, tu não desenvolver, eles chamam de develop, se tu não desenvolver, tu não consegue. O pai tira o teu menino do teu time, leva para outro, e tu acaba sem emprego. Felizmente, no meu caso, eu depois de 5 anos que eu estou de volta,
eu tenho contato mensal, às vezes semanal, com pessoas que eu trabalhei lá, que os pais me procuram para eu orientar e para a gente trocar informações, e eu sei que eu plantei essa semente lá, e se vocês tiverem algum interesse maior em saber como funciona, se alguém tiver um interesse de fazer uma universidade lá, algum programa que possa seguir, eu consegui, o meu filho se graduou lá, através de uma bolsa de estudos com o futebol. O Daniel vai ter os meus contatos aí, vocês não se acanhem de me contatar para eu poder ajudar se alguém tiver esse interesse. Daniel, então, assim, disso tudo, vamos pontuar um pouco o 2-1 Brasil agora, que o 2-1 Brasil, ele é o resumo físico de toda a minha vivência e de toda a vivência de quem é da minha geração teve com a sua formação pessoal no futebol. A gente jogou, como eu disse, a gente jogou tudo, em tudo que é lugar, qualquer esporte. Eu não tinha jogo, não tinha horário, não tinha dia. Eu jogava, eu atribuo também a minha maturação mais rápida, porque no sub-15 eu jogava nos times adultos. Então isso foi um diferencial na minha formação cultural e na minha formação como pessoa, foi que eu sempre estive com os mais velhos e sofrendo mais. A minha capacidade de sofrimento e de enfrentamento foi sempre com os mais velhos. Então, isso me forjou e me fez perceber que tudo tem um custo, tudo tem um preço, e tu tem que estar pronto para isso. Então, os senhores aí e as senhoritas, as senhoras e as senhoritas, que vão dar no ano que vem vão estar num outro estágio de vida, vão estar numa vida fora da formação escolar. Preparem-se para muitos tombos, mas fiquem atentos a levantar rápido, que não é a quantidade de tombos que tu toma, mas a forma como tu te reconstitui, te controla e tu te põe de pé para enfrentar eles novamente. Alguns vão ter menos trabalho, outros vão ter mais, né? Principalmente porque vocês estão numa classe social mais avantajada e vocês têm que ter consciência disso, né? Que o mundo não é onde vocês moram, né? O mundo é muito maior e vocês vão ter que enfrentar, em qualquer momento vocês vão ter que enfrentar ele. Então, o 2-1 Brasil, para não me alongar nessa parte pessoal, né? O 2-1 Brasil é a compilação de todas as nossas experiências com futebol e futsal, onde nós unimos conceitos comuns aos dois esportes, eles estão muito parecidos hoje, para formarmos pessoas através desses conceitos, utilizando o futsal para o futebol. Nessa jornada de mais de 10 anos, está o professor doutor Otávio Balzano, que é professor titular da faculdade da cadeira de futebol e futsal do Ceará, esse do meio, né? E esse que hoje não tem cabelo, do lado direito de vocês, é o Eduardo Basso Morruga, campeão mundial, instrutor Comebol e FIFA, de futebol e futsal. É um cara de todos os dois, de índole e de pessoas responsáveis. E nós estamos juntos nesse projeto, que é a nossa contribuição, não vai salvar o mundo, mas é a nossa contribuição do futsal para o futebol, para formarmos melhores pessoas através do nosso esporte. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar o que eu vivi. E se vocês aí fiquem à vontade nesses minutos finais para perguntarem, e se não quiserem perguntar agora, quiserem saber mais coisas, a gente está nas redes sociais com 2-1 Brasil, e se tu procurar Evandro do Nardelli, tu vai achar também. E se tu não achar, pergunta para o Daniel que ele me acha. Com certeza. Professor Evandro, queria mais uma vez, como já fizemos na outra aula, te agradecer pela gentileza de compartilhar o teu tempo conosco. Como eu falei na outra turma, tu é um empresário que tem principal teu trabalho é de manhã, e tu abriste uma lacuna, um espaço no teu tribulado horário de trabalho para estar com a gente aqui. Te agradecer também a tua gentileza de compartilhar esse rico conhecimento que tu tem. Tenho certeza que os alunos puderam aproveitar e conhecer uma história de alguém que se formou pessoalmente, profissionalmente, de todas as áreas da formação integral através do esporte, desde a infância ali, né?
como o esporte ele é significativo, né? Como ele tem essa característica de poder formar não só atletas, mas formar futuros profissionais, futuras pessoas, né? Então, tenho certeza que a tua palestra de hoje, Evandro, nos enriquece muito para que a gente possa pensar em nunca esquecer de onde a gente veio, as nossas raízes, o que nos formou, porque é isso que diz quem nós somos, né? Então, às vezes a gente esquece a nossa família, a gente esquece a nossa formação, o meio social que a gente vive. Tu reforçaste muito isso e quero te agradecer de coração mais uma vez por essa parceria aí, professor Evandro. Obrigado, Daniel. E só para reforçar isso, vocês prestem muita atenção nas pessoas que conviveram com vocês até agora, nesse período escolar, nesse período de formação acadêmica, né, dentro desse primeiro ciclo de vocês, não sei qual é a intenção para frente, mas muitas dessas pessoas que vocês conviveram até agora, eles vão estar com vocês no futuro. É bom que se haja respeito entre vocês e que vocês possam construir alguma coisa juntos depois. Show de bola. Evandro, em seguida já te mando o nosso próximo encontro aqui 2 minutinhos, tá bom? Um Grande abraço. abraço. Valeu, Evandro. Abração. Turma, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que vocês tenham curtido muito aí o nosso